Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Nós vimos que, como cidadãos do reino de Deus, inseridos em um momento e contexto específicos da nossa história, nós precisamos exercer o nosso papel como cidadãos, como nós vimos que as Escrituras nos orientam. A mente está ligada ao céu, mas os nossos pés estão na terra. Então, como cidadãos desse reino de Deus, mas que existem na história e no momento específico da história na qual nós vivemos, e aí de forma mais específica ainda, nós brasileiros, onde daqui menos um pouquinho de um mês, participaremos de um momento estratégico na vida da nossa nação, e nós precisamos, como agentes desse reino de Deus, mas que vivem ainda nessa história aqui, no Brasil, usar e usufruir da nossa cidadania com responsabilidade, mas sem perder de vista os nossos princípios alicerçados no reino de Deus. Daí nós vimos a importância de, no exercício da nossa cidadania, não apenas nos apegarmos a perspectivas político-partidárias, mas sempre fazer uma leitura crítica, ou baseada nos princípios do Evangelho acerca de como é que nós vamos escolher ou nos envolver politicamente numa perspectiva partidária, de forma muito específica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca ou a respeito de outra dimensão a ser considerada com muita seriedade no exercício do nosso voto, que é a compreensão de que nós não devemos estar correndo atrás de algum salvador da pátria, ou salvadora da pátria, né? Porque, como discípulos de Jesus e crendo no que as Escrituras sagradas nos dizem, nós temos ciência de que não haverá um salvador da pátria. Nós precisamos ter ciência de que o que precisamos buscar, e sim analisar acerca dessa pessoa ou dessas pessoas que assumirão o governo do nosso país, são princípios de liderança que devemos buscar e, quem sabe, encontrar nesses nomes. Uma das maneiras de exercermos o nosso voto de modo equivocado é, portanto, depositando as nossas esperanças de que uma pessoa sozinha, ou mesmo um partido político sozinho, vai resolver, vai solucionar os problemas da nossa nação. E eu não sei você, mas às vezes eu me pego percebendo alguns movimentos, às vezes velados, às vezes muito explícitos, de que a gente, na verdade, tem essa expectativa de que todos os problemas da nossa nação serão resolvidos se A ou B for eleito, ou se o partido X ou Y assumir o poder e o governo. Talvez até mesmo seu coração, em algum momento, ao longo desse período que a gente está vivendo específico, às vezes seja tomado por essa expectativa e esperança equivocada. Mas que tipo de liderança é essa que nós devemos buscar e esperar ver sendo exercida na nossa nação? Ou mais, que critérios a gente tem para assimilar uma opinião acerca de tipos de liderança ou características de liderança que nós devemos buscar nestes que serão os próximos governantes do nosso país? Quais são os critérios que a gente tem para avaliar se a liderança daqueles que irão subir ao poder é uma liderança que fará bem para a nossa nação? Eu creio que Jesus Cristo,
que é o Senhor do reino, no qual nós já vivemos e somos parte, seja a melhor referência de princípios de liderança que nós devemos considerar para definir o nosso voto. Isso mesmo. Às vezes a gente tem, isso é histórico na história da igreja, uma mania de dicotomizar assuntos, né? De dizer que alguns assuntos as Escrituras têm princípios e valores, outros, a gente tem outras coisas, outras perspectivas, filosofias, histórias, princípios para isso. Mas não. Se nós afirmamos aquilo que o Tiago e a Luísa acabaram de afirmar aqui, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós cremos que as Escrituras, elas trazem a nós princípios e valores para qualquer assunto. Inclusive, o assunto que diz respeito a como nós devemos olhar para princípios de liderança e então, a partir disso, optarmos por este ou aquele candidato ou candidata. Eu deixei claro na semana passada que púlpito não é lugar de fazer propaganda eleitoral política, e essa é de longe o nosso objetivo com essa série. Pelo contrário, nós criticamos isso e continuo criticando veementemente. É um absurdo usar púlpito para levantar braço deste ou daquele político. Okay? Não é isso. Mas nós precisamos, como cidadãos do reino de Deus, cada um de nós, pessoalmente, a partir das Escrituras, termos visões ou vislumbres daquilo que a gente crê, sendo os princípios e os valores que devem nortear também esse assunto relacionado à nossa vida e à prática da nossa vida como cidadãos brasileiros. Então, eu gostaria de, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 ao 28, encontrar aqui para nos ajudar a estabelecer alguns desses princípios. Okay? Deixa eu contextualizá-lo. Nesse texto que a gente vai ler, nessa narrativa, Jesus, ele está se aproximando de Jerusalém. E ao se aproximar de Jerusalém, juntamente com os seus seguidores, os seus seguidores, têm a compreensão de que Jesus é o Messias, e que ele é o Messias que virá e que vem como rei a estabelecer o reino de Deus em Israel. Na verdade, a visão daqueles primeiros seguidores de Jesus nesse momento é essa visão de que o que está por acontecer é que Jesus, como Messias, irá tomar o governo, então veja a linguagem política, o governo de Israel para si, e então Israel voltará a reinar. O tempo todo, até esse momento, a visão dos discípulos de Jesus é este: bom, o rei chegou e ele irá estabelecer o reino de Deus em Israel agora. E na cabeça dos discípulos dessas pessoas, o que vinha era essa perspectiva política. O reino político será tomado agora, de volta, às nossas mãos. E aí, é nesse contexto que chega uma mãe para Jesus. A mãe de Tiago e de João, dois dos seus discípulos. E ela chega para Jesus e solicita um favor político para Jesus. Ela solicita para Jesus que ela quer ver os seus dois filhos como os dois principais ministros do governo. Um sentado à direita e o outro sentado à esquerda. E aí Jesus vem com uma resposta a essa questão. Eu creio que essa resposta de Jesus traz princípios de liderança que nos ajudam a estabelecer esse tipo de liderança que nós devemos esperar e buscar com o nosso voto. Então veja, é isso mesmo. Nós olhamos para a vida de Jesus e como ele responde a esse pedido de favor político, levantando princípios de liderança que eu e você podemos muito bem avaliar e analisar numa ótica do nosso momento, ou para o nosso momento. Então, que princípios são estes? Jesus, primeiramente, mostra que nós devemos buscar, ou na ótica dele, a liderança, ou uma boa liderança, é aquela consciente do que é prioritário. Veja como
os versículos 22 a 23, Jesus responde àquela mãe: bom, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Já viu quando a turma, eles se comprometem por causa do cargo, né? Nem sabe o que estão respondendo. Não, mas me comprometo. Podemos. Eles responderam para Jesus. E Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Uma das palavras ou das expressões mais conhecidas no contexto político, e aí no nosso contexto político brasileiro, é aliança. Não é? As alianças políticas, elas são formadas entre partidos por conta de um alvo de se buscar o poder. Não é isso que muitas vezes nós vemos? Por exemplo, em muitos momentos nós encontramos políticos ou partidos indo para uma direção totalmente contrária a outros políticos e partidos no que diz respeito a propostas, no que diz respeito a ênfase e tudo mais. E aí, de repente, a gente encontra, em algum momento, essas duas perspectivas opostas convergirem em alianças. Mas a questão é, o que é que está por detrás, na maioria das vezes, dessas alianças que nós encontramos sendo elaboradas no nosso contexto político, no qual nós vivemos? Muitas vezes o que está por detrás disso não é a prioridade da nação, mas o que está por detrás disso muitas vezes são as prioridades pessoais, de se assumir poder, status, pastas, ministérios. Então, em prol disso, de prioridades pessoais, os conchavos políticos se desenvolvem, mesmo que num primeiro momento eles andavam em direções totalmente opostas. E ainda, nós encontramos argumentos por detrás disso. O argumento que se usa é que sem essas tais alianças não há como se chegar ao poder. Não tem como. Não se chega ao poder sem fazer conchavos políticos. E aí, a questão é, sem chegar ao poder não tem como fazer nada. Não tem como realizar nenhum tipo de mudança. Mas vamos pensar bem na coerência desse negócio. Porque eu penso que é incoerente quando nós andamos em direções opostas e aí, de repente, nós fazemos alianças e dizemos que com essas alianças, chegando ao poder, as coisas vão se resolver. Ou a gente vai conseguir colocar em prática princípios, valores, propostas que a gente outrora defendia. E isso é algo muito presente nesse contexto no qual nós estamos vivendo, eu diria já há alguns meses, não só agora, onde nós lidamos, e às vezes com naturalidade, dentro dessa perspectiva de que é assim mesmo. A política é assim mesmo, não tem como. Isso aí a gente não tem nem que olhar para isso. Mas, muitas vezes nós estamos nos envolvendo, e quando eu digo nos envolvendo, tem a ver com a maneira como nós votamos. Em pessoas ou partidos que vivem desses conchavos políticos para chegar ao poder e aí então usufruir do que não é prioritário. E Jesus, nesse contexto aqui, nós podemos aplicar isso de uma forma muito natural ao que a gente está encontrando aqui na fala de Jesus. Conchavos políticos são feitos visando a promoção de uma vitória eleitoral e não visando a governabilidade de um país que é a prioridade. E Jesus disse a Tiago e a João que eles iriam beber o mesmo cálice do reino de Deus que ele beberia, que seria o cálice
perseguição, da dor, da entrega, da dedicação ao Pai, mas que para isso ele não iria conceder a ele aquilo que eles estavam pedindo, uma posição. Jesus está aplicando, na verdade, para os discípulos esse princípio de liderança no reino de Deus, de que não tem a ver com quem senta na cadeira mais alta, ou quem tem a caneta mais poderosa. Sim, vocês vão beber do cálice da perseguição e da dor, mas sem que para isso a gente tenha que estabelecer conchavos meramente políticos. Certamente, e também nós falamos isso na semana passada, nós não cremos que a solução seja o Estado se tornar religioso, okay? Ou que a religião venha a partir do Estado. Mas o que a gente está querendo aplicar aqui nessa manhã é que ao estabelecermos e muitas vezes nos envolvermos com toda essa perspectiva político-partidária, a gente avalie dentro dos critérios, dos princípios que Jesus estabelece para nós como cidadãos do reino de Deus, princípios da liderança, na qual nós devemos começar a olhar e quem sabe caminhar juntos. E esse é um princípio que precisa ser básico dentro da nossa ótica política. O princípio de que liderança, boa liderança, precisa ser consciente do que é prioritário, do que é prioridade para a nossa nação. E aí a gente poderia ficar aqui listando muitas coisas acerca do que é prioridade da nossa nação. Nós não podemos simplesmente votar naqueles que irão concordar em ser colocado na cadeira da direita ou da esquerda, baseado em conchavos políticos, sem ciência e sem noção do que de fato é prioridade para a nação. Mas Jesus ainda nos mostra aqui e levanta um segundo princípio de liderança, que nós devemos tomar como base para a nossa liderança e também para a liderança daqueles que estão à nossa volta, uma liderança que se veja como serva, e não como senhor. Veja, Jesus, ele chama os discípulos e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Mais uma vez, Jesus ele está lidando, ou na verdade, ele está separando as coisas aqui para os discípulos que estavam achando que o governo dele se tratava de um governo político. E ele está fazendo essa referência para diferenciar. Não, o governo político é esse governo em que toma-se o poder para exercer poder. Mas no meu governo, na minha liderança, no meu reino, no qual eu chamo vocês para participar, a coisa é o contrário. Quem quer liderar, deve servir. Quem quer ter o poder, deve ser servo de todos. Quem dera se a gente pudesse aplicar isso para os nossos governantes. Quem dera, se esse fosse de fato os princípios alicerçados no coração e mente de cada um deles. Não é. Mas cabe a nós, e essa é a proposta da nossa série, cabe a nós avaliar essa perspectiva dentro daquilo que nós temos optado ou que nós temos direcionado acerca do nosso apoio, do nosso envolvimento com relação à política. Nós precisamos sim entender que seja A ou B que irão assumir o poder e o governo da nossa nação, nós precisamos buscar pessoas que estabeleçam como critério para a sua dinâmica de liderança, essa dinâmica disposta a servir a nação, disposta a colocar o que tem a serviço da nação. Todos nós tomamos ciência, eu acredito, talvez alguns até participaram efetivamente com apoio ao movimento que ficou conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. Muitas comunidades, muitas igrejas se envolveram diretamente, atendendo aí ao apelo dos líderes deste movimento. Mas eu não sei se você sabe disso, que apesar desse documento ter sido recebido e acolhido por milhões de assinaturas,
quando a coisa chegou nas mãos dos nossos deputados, eles, de primeiro, eles camuflaram, né, essa perspectiva de barrarem a coisa e engavetar, mas eles tentaram alternar algumas propostas. E, na verdade, alternar propostas tinha a ver com mudar tudo, daquilo que nós ou muitos de nós assinamos. E, por fim, a coisa acabou sendo arquivada. O problema no nosso sistema de governo é que aqueles que fazem as leis e aprovam as leis, muitas vezes estão vivendo apenas sobre o benefício do poder, de olhar para si mesmo e para como podem preservar o que alcançaram. Eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas eu li uma reportagem ao longo dessa semana mostrando o quanto da nossa política atual ainda é uma rede de vários anos, familiar. Totalmente familiar, né, de muitos e muitos anos. Ou seja, essa preservação do poder. E onde a igreja deve se posicionar com relação a isso? Nós precisamos nos posicionar olhando, né, ou avaliando, a partir desses princípios de liderança que nós encontramos em Jesus, aqueles que nós vamos votar para liderar a nossa nação. E essa é uma perspectiva importante da gente entender, essa questão do serviço, da servidão. Eu ouço muitas pessoas, muitas igrejas, pregadores, levantando questões como, a gente precisa orar para que seja levantada na nossa nação outros, ou um novo Neemias, um novo Daniel, um novo José. Mas a questão é que a gente não pode negligenciar o fato de que a forma de governo no qual essas pessoas atuaram não tem nada a ver com essa chamada democracia na qual a gente vive. Que aqui onde nós atuamos, nós precisamos sim, como agentes do reino de Deus, estarmos engajados. E aqui eu não digo engajados como políticos, mas como cidadãos politizados, como vimos na semana passada. E profundos com relação a isso. Com profundidade, avaliando com profundidade. Mas por fim, Jesus, ele ainda tem um discurso que se encaixa muito bem dentro dessa perspectiva que a gente encontra aqui, né, quando ele diz em Mateus, no capítulo 23, versículo 3, ele está dizendo para os discípulos, olha, obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prega. Nós encontramos, nesse momento principalmente, muitos bons discursos, muitas boas propostas, muitas boas promessas. E a gente muitas vezes embarca nisso, sem avaliar de fato. Jesus está falando aqui para os fariseus que tinham todo um discurso muito bem elaborado acerca do que é bom, do que é uma boa vida, do que é viver de maneira correta. E aí Jesus, ele contraria, né, a liderança dessas pessoas a partir desse princípio de que, olha, todo mundo tem que fazer o que vocês falam, mas a vida de vocês não é exemplo para isso. A vida de vocês não é exemplo de liderança. Eu fiz o exercício de casa, ou eu tenho feito esse exercício de casa desde a semana passada. Eu não gosto de política, mas eu entendi que como discípulo de Jesus eu preciso ser politizado. E eu estou fazendo, diariamente eu tenho separado um tempinho na minha agenda para estudar sobre, para avaliar propostas, pessoas. Confesso com você que às vezes é chato, mas eu estou fazendo isso em obediência a um cidadão do reino de Deus. E muitas vezes eu me deparo com essa perspectiva aqui. Cara, como seria bom se tudo isso que está sendo proposto aqui, prometido aqui, fosse real, fosse verdadeiro. Inclusive de pessoas que estão já há tempos em cargos públicos, políticos. E aí a gente vê Jesus dizendo, olha, vocês precisam
avaliar melhor a liderança dessas pessoas. E liderança tem a ver com estes que se veem como servos. Esses que estão dispostos a servir, não apenas a falar, mas a servir de fato. Mas, ainda, a gente tem um terceiro e último princípio de liderança colocado por Jesus, quando ele vai confrontar esses discípulos que querem cargos no seu reino, que é uma liderança que se entregue pelo bem maior. E Jesus termina esse bloco aqui dizendo: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero chamar a sua atenção para essa imagem aqui. E a pergunta que eu quero fazer a você é: este ou esta, para qual deles nós podemos olhar e dizer, ele ou ela se entrega em favor de um bem maior? Para pensar. Ele ou ela se entrega em favor de um bem maior. Essa é uma questão muito difícil de responder. Mas não é uma questão difícil de responder na perspectiva de qual deles se entregam em favor de um bem maior. Mas é uma questão muito difícil de responder, não apenas por essa falta de referenciais com essa característica, mas principalmente porque cada um de nós aqui podemos definir como bem maior questões que na verdade não seriam bem maiores para as nossas vidas. Na verdade, o que nós estamos definindo como bem maior, ao longo de todo esse processo, pode revelar onde é que de fato o nosso coração está. E aí, revelar onde o nosso coração está, significa revelar onde o nosso amor está. E aí, nesse sentido, deixa eu trazer uma reflexão de um filósofo e teólogo chamado James Smith, e ele diz assim: nós somos, antes de tudo, seres que amam. Nós somos, antes de tudo, seres que amam. E aquilo que amamos nos molda. Nós podemos dizer que amamos a Deus e ao seu reino. Mas, eu não sei vocês, eu preciso ser o mais honesto, transparente possível aqui. Eu tenho visto, nesse período de eleições, ou este período de eleições, revelar um valor descomunal no coração das pessoas pela economia, pelo dinheiro. A economia tem sido colocado muitas vezes para nós, eu não estou falando a nossa sociedade, estou falando para nós, como cidadãos do reino de Deus, a economia tem gerado esse amor descomunal no nosso coração. E aí, com isso, gasta-se tempo olhando apenas para propostas econômicas, dos partidos A ou B, e negligenciando todo o aspecto moral, de princípios sólidos para a sociedade. Seria a economia o nosso bem maior? Ou, por outro lado, nós também encontramos uma perspectiva de que o bem maior é o humanismo. O bem maior são as pessoas se sentirem bem. O bem maior são as pessoas a poderem fazer o que elas quiserem e viver da forma como elas quiserem. E isso é uma sociedade boa, uma sociedade justa. E muitas pessoas têm abarcado nessa direção de que sim, são nessas propostas que nós devemos nos envolver, porque resolvendo isso, o problema da nação vai ser resolvido. Então não se esqueça, aquilo que consideramos como nosso bem maior, inevitavelmente se transforma no nosso amor. E onde o nosso coração está, nós seremos moldados por isso. Então, se cada político ou partido apresenta o seu bem maior, sua proposta de governo,
que ora aponta para a economia, ora aponta para propostas humanistas, e sabemos que essas coisas estão longe de ser o bem maior, ou o bem de maior valor, onde é que nós encontramos essa liderança? Onde nós vamos encontrar essa liderança? E aí, nós encontramos essa liderança naquele que de fato deu a sua vida para o resgate de muitos. Hoje, nesse momento aqui, talvez o que deve acontecer de mais importante em mim e em você, seja o momento da gente olhar para onde está apontado o nosso coração e para aquilo que nós temos considerado como bem maior. Então veja, sim, nós não apenas podemos, nós devemos buscar as duas primeiras características apontadas de Jesus em pessoas que governarão a nossa nação. Estes que devem ser conscientes de suas limitações e das suas prioridades, estes que devem se dispor a servir e não a dominar o poder, mas definitivamente nós não podemos esperar e depositar a nossa fé em políticos ou partidos como aqueles que vão solucionar o mal maior da nossa nação. Porque o mal maior da nossa nação não é a economia. O mal maior da nossa nação não é a moral. O mal maior da nossa nação só é resolvido a partir do governo de Jesus ser estabelecido sobre a vida das pessoas. O mal maior só pode e foi solucionado por Jesus. Sem Ele, nós estaríamos eternamente atrás de melhorias. E pior, sem que elas pudessem acontecer. O bem maior que um líder poderia realizar já foi realizado em Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai. E isso nos garante que um dia, e o dia não é agora, o dia não é nos próximos 4 anos, isso precisa ser claro para nós. Um dia, todas as coisas serão plenamente restauradas e haverá eternamente uma boa vida, uma vida eterna, uma vida plena. Mas esse dia, nós não podemos esperar que ele aconteça a partir da política. Não podemos. Mas então a gente vai ter que ser sempre pessimista com relação... Não é ser pessimista. Mas nós não podemos ser utópicos. Nós não podemos depositar em pessoas, em candidatos, em partidos, aquilo que só Jesus pôde e realizou. Nós não podemos nos acostumar com bons governos ao ponto destes bons governos, a partir deles nos alimentarem do jeito que a gente achava que a coisa deveria acontecer, fazer com que a nossa mentalidade da eternidade seja esquecida. Jesus é este que tomou sobre ele, se tornando pecado, o nosso pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí, irmãos e irmãs, se você ouve isso, preste atenção, e o que vem na sua cabeça é algo distante demais da realidade, então você precisa realinhar a sua esperança. Se ao ouvir sobre o Evangelho e sobre as realidades do Evangelho, a sua mente e o seu coração coloca isso como algo muito distante, então é momento de você realinhar os seus amores, realinhar as suas esperanças, e entender que sim, este é o bem maior. Em Jesus nós fomos reconciliados com Deus, por isso nele nós depositamos as nossas esperanças. Eu me lembrei de uma oração presente num livretinho de Agostinho, no qual ele diz assim, ele está orando e ele fala para o Pai, criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego, enquanto não repousar em ti. Criaste-nos para ti, e o nosso coração não vai sossegar, enquanto não repousar em ti. Não pense que o seu coração irá sossegar se a economia melhorar.
ou se aquilo que você acha que deve acontecer no Brasil acontecer. Se a nossa esperança e o nosso descanso for depositado nessas coisas, sabe o que vai acontecer? Quando elas vierem, a gente vai entender, mas ainda falta alguma coisa. Mas eu ainda não consigo descansar. Por quê? Porque são coisas frágeis, efêmeras demais para nós depositarmos nela a nossa esperança. O nosso coração só encontra repouso, descanso em Deus, no nosso relacionamento com Ele, naquilo que Jesus já realizou por nós. Porque aí, irmãos e irmãs, quando isso é assim, a gente entende o que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz que eu aprendi a viver satisfeito, em toda e qualquer situação. Quando a economia estava boa ou quando ela está ruim. Quando eu estou alimentado ou quando eu estou com fome. Quando eu estou aquecido ou quando eu estou com frio. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aprendeu a descansar o coração dele em Deus. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que te fortalece? O que é que tem fortalecido o seu coração, a sua mente? Quais são as suas expectativas com relação a melhorias políticas para a nossa nação? Sonde o seu coração e veja se as suas expectativas depositadas nessas coisas, na verdade, não deveriam ser expectativas depositadas em Deus. Se na verdade são cansaços que devem encontrar descanso em Deus. Ele é esse líder que resolveu o mal maior. E uma vez que nós nos relacionamos com Ele, nós encontramos o nosso descanso nele, nós vamos lidar com as outras coisas dentro do lugar exato de cada uma delas, no nosso coração. E uma vez que isso acontece, nós conseguimos até exercer melhor soluções, engajamentos nessa ou naquela realidade que a igreja deve se envolver para trazer melhorias como realidades do reino de Deus para a nação. No livro de Daniel nós encontramos uma profecia acerca dos discípulos de Jesus, lá na frente, né? Ou daqueles que seriam parte do reino de Deus, que deve ser o lugar que a igreja deve ocupar em todo esse cenário. Veja, Daniel 7, versículo 18, diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Nós precisamos entender que o reino de Deus já chegou entre nós e como discípulos de Jesus, esse reino é dado a nós para exercermos o poder desse reino no momento da história onde nós estamos vivendo. E eu sou o primeiro a falar de mim mesmo. Ao longo desse processo, dessas últimas semanas, Deus tem falado comigo acerca do que é que eu tenho feito para melhorar a nação. Aí a gente pensa assim, mas o que eu vou fazer para melhorar a nação? A pergunta tem que ser diferente. O que a igreja pode fazer para melhorar a nação? O que cada um de nós podemos fazer? Porque veja, se nós cremos que as Escrituras, ela é a nossa regra de fé e prática, então nós precisamos entender que o reino de Deus já chegou, ele está em nós, ele foi dado a nós para exercermos o seu reinado como sacerdotes dele, no momento da história onde nós estamos vivendo. E enquanto isso, como agentes desse reino, que já pensam com a mentalidade do céu, mas que continuam pisando nessa terra em específico chamada Brasil, nós precisamos sim exercer mordomia na escolha ou no nosso envolvimento político da nossa nação. Nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar de forma muito honesta, o que é que eu estou esperando? Onde está a minha esperança? Quando eu me envolvo ou quando eu posto no meu Facebook sobre o candidato A ou B, o que eu estou querendo comunicar? Onde está a esperança do meu coração? Onde está a minha fé? Onde está a minha expectativa?
Porque, como eu disse também na semana passada, a gente tem vivido um tempo de degladiação entre aqueles que se dizem discípulos de Jesus, porque se esqueceram que são parte do reino de Deus e agora estão assumindo compromissos com o partido A, B, direita, esquerda, etc. Mas o reino de Deus não é um espaço para isso. E o que nós encontramos na profecia de Daniel é que nós somos parte e possuímos o reino de Deus, que não é lugar de se sentar na cadeira da direita ou da esquerda, mas é de trazer as realidades desse reino onde nós vivemos. Eu quero terminar com um texto que nós usamos na semana passada e a gente vai sempre terminar com esse texto. Porque no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, a primeira parte do versículo 2, o livro de sabedoria, o texto diz assim: quando justos florescem, o povo se alegra. Agora preste atenção, não é quando os governantes florescem. E nós vimos que o contexto desse versículo, o direcionamento dele, não é para os governantes, que também é falado nesse capítulo, mas é para o povo justo. Nós somos o povo justificado, nós somos o povo justo. Se você quer esperar justiça na nossa nação, você precisa ser o primeiro a entender que, como discípulo de Jesus, você é a justiça. Só existe uma maneira de seres humanos como nós viverem de forma justa. Precisam ser justificados, porque as Escrituras dizem que todo ser humano nasce injusto. E a única maneira do ser humano se tornar justo é se rendendo àquele que pagou pela nossa justiça. Então, se você é um seguidor de Jesus, você precisa entender que de onde você precisa esperar justiça? De você. E quando os justos florescem, e olha que interessante, o povo se alegra. Mas e os governantes? Eu não sei dos governantes. Eu sei que a Escritura está dizendo que quando o justo floresce, o povo se alegra. E aí a gente vai ver o texto sendo complementado, dizendo que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas olha o contraste. É um contraste de força. Eu não tenho dúvida, quanto mais justos florescerem, pode até os governantes ímpios governarem, mas a gente vai encontrar alegria no meio do nosso povo, por causa da justiça de Deus sendo estabelecida. Então, nós não podemos esperar por um salvador da pátria. Nós precisamos, como o povo justo, continuar florescendo na nossa nação. E enquanto isso, ou no que diz respeito ao exercício da nossa cidadania, nós devemos, a partir da cosmovisão bíblica, nós lemos a história a partir do que as Escrituras dizem. É assim que você lê a história? É assim que você deve ler a história. A partir do que as Escrituras dizem. A Bíblia precisa ser os nossos óculos, na qual nós enxergaremos a verdadeira história. E se isso é assim, então nós podemos e devemos aplicar os princípios propostos pelas Escrituras, inclusive no exercício da nossa cidadania, no próximo mês. Avalie, continue buscando com profundidade, com crítica, àqueles que você está pensando em dar o seu voto. Avalie com crítica e de forma profunda e sobre os óculos das Escrituras, se você deve vestir camisa, se você deve publicar nas suas redes sociais. Faça isso lembrando de que o bem maior não é a economia, o bem maior não é o moralismo ou o humanismo, não é. Não depositemos nessas coisas o nosso bem maior, porque se nós vivermos sob o governo dessas coisas, nosso coração nunca encontrará descanso. Vamos continuar dispostos a sermos estes que florescem na nação. Enquanto isso, nós vamos
sim, com responsabilidade, com temor, mas sob os óculos das Escrituras, avaliar em quem é que nós devemos votar. E nós esperamos que o governo de Deus venha, quem sabe antes das eleições acontecerem. Porque é quando o governo dele vier, que aí plenamente nós teremos uma nação justa e satisfeita. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o nosso coração, ele até pode ser tomado de angústias, ansiedades, acerca daquilo que nós temos visto e vivido na nossa nação. Nós queremos sim, Deus, uma nação mais justa. Nós queremos sim uma nação onde a miséria, a educação, a saúde seja melhorada no exercício dos próximos 4 anos. Nós queremos sim que a economia do nosso país melhore, nós ansiamos por isso, mas Deus, nós declaramos aqui, como discípulos do Senhor, que não são essas coisas o bem maior do nosso coração. A nossa expectativa, Deus, é para que o reino do Senhor venha sobre nós de forma plena. Nós não queremos depositar o nosso descanso em nada que não seja no governo do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Nós queremos pedir para que nesse momento haja um adensar dessa perspectiva de que a Tua palavra e o Teu reino são os óculos que nos fazem enxergar a realidade da história, Deus. Viver a partir delas. Nós queremos, como cidadãos do reino de Deus, mas que de forma específica vivem no Brasil, nós queremos pedir, Deus, por essas próximas eleições. Nós queremos pedir pelos próximos governantes que serão eleitos. Deus, que em algum momento, Deus, em algum momento eles temam ao Senhor. Que em algum momento, Deus, eles temam a mão do Senhor, que está conduzindo a história, Deus. Em nome de Jesus, e nós pedimos pela Tua igreja, Senhor, pela Tua igreja que deve ser politizada, deve sim expressar a cidadania com responsabilidade. Mas nós queremos ser estes os primeiros a estarem dispostos a florescer com a justiça do Teu reino, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, na nossa casa, trazer a justiça do Teu reino sem esperar que isso venha de partidos ou de políticos, porque nós cremos que a nação se alegra quando os justos florescem, Deus. E é no Senhor que está a nossa esperança e a nossa expectativa. Em nome de Jesus. Amém, Deus.